A palavra que eu quero compartilhar com você está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Senhor Deus deseja que nós sejamos praticantes da palavra. Esse é o desejo dele. Por que ele fala isso? Porque tem muita gente que ouve a palavra, mas não pratica. Infelizmente, a pessoa que não pratica a palavra, ela perece, porque a Bíblia diz claramente em Provérbios 13:13, que aquele que despreza a palavra perecerá. É muito importante as pessoas ouvir e praticar. Por quê? Porque diz a palavra de Deus, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então há muitas pessoas que estão se enganando e sendo enganadas com falsos discursos. Se você não ouve a palavra, você vai dar ouvidos a muito discurso. Discurso de ódio, de raiva, discurso do medo. Você precisa estar atento à palavra. Ele, quando diz assim, sede cumpridores da palavra, é para o nosso bem. Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é como fogo, ela é como um martelo que esmiuça a rocha, a penha. A palavra de Deus, ela abala o inferno, ela abala o deserto. Você se lembra quando aquele homem chegou até Jesus, um centurião romano? E quando ele chegou e falou, Senhor, meu servo está em casa, paralítico. E Jesus falou, vou dar saúde para ele, eu vou lá. Falou, não precise não, basta somente uma palavra. Irmãos, uma palavra resolveu o problema daquele homem. A Bíblia diz, no livro de Salmo, capítulo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então preste atenção na palavra. Quando a palavra é enviada, é para sarar, é para curar, é para livrar, é para salvar. Então abra o seu coração para a palavra de Deus. Deixa ela fluir no seu coração. Deixa ela enraizar no seu coração. Porque a palavra de Deus é como semente. A Bíblia fala sobre quatro tipos de semente. De corações, de ouvintes. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a semente é a palavra. E diz que uma caiu à beira do caminho. Outra caiu entre espinhos, outro entre pedregais, mas teve uma que caiu em boa terra, e essa produziu. O seu coração tem que ser essa boa terra, para produzir a 30, a 60 e assim por um. E se você der ouvidos à palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e as minhas bênçãos virão e te alcançarão. Então, quando você dá ouvidos à voz de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, as bênçãos vão te alcançar. Você não terá como fugir dela. Então, seja ouvinte, mas praticante. Amém, pessoal? Olha o que diz aqui. Eu quero compartilhar com você em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. O Senhor Jesus, ele diz assim na sua palavra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, isso quer dizer que nem todo mundo escuta, nem todo mundo ouve. Tem gente que, infelizmente, como diz lá em Zacarias, depois você pode confirmar lá no versículo 11, tem gente que, irmãos, não gosta da palavra, está de ombro rebelde, vira as costas para o Senhor, é indiferente ao Senhor, infelizmente, trata o Senhor com indiferença, a palavra com indiferença. Porque muitas pessoas, às vezes, irmãos, está ali atenado, ouvindo a palavra de Deus, mas tem outros que não, que faz pouco caso, vendo uma pregação, irmãos, fica prestando atenção em muitas outras coisas. E aí nós vamos ver já, quando a pessoa não dá ouvidos, ela é a maior prejudicada. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está querendo dizer o quê? Que o prudente,
ele é inteligente, ele é sábio, ele vai edificar a sua casa sobre a rocha. O prudente faz isso. E por que o prudente edifica a sua casa sobre a rocha? Porque ele já prevê o futuro. Ele sabe o que há de vir, as coisas ruins que irão acontecer. Porque diz aqui, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus não quer que a gente seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Por quê? Porque, irmãos, ele está nos comparando como uma casa. E nós somos a casa de Deus. A nossa casa, espiritualmente falando, tem que estar na rocha. Porque se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar aqueles que edificam. E o prudente, ele é sábio. Ele constrói sobre a rocha porque ele sabe que vai descer a chuva. A chuva vem, pessoal. Quando a pessoa constrói uma casa, ela sabe. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia e prudente, ela não vai construir em qualquer lugar. Porque ela sabe que vai descer chuva. Ela sabe também que vai transbordar rios, correr rios. Os rios irão correr. Então ele sabe que dependendo dele construir, o rio transbordar, ele vai fazer uma casa segura. E também os ventos, e assoprar os ventos, ele sabe que às vezes tem aquelas tempestades, com aquela ventania. Irmãos, aqui Deus está falando para nós, isso acontece no mundo espiritual. E quando a pessoa edifica sobre a rocha, ela não cai, essa casa não cai, irmãos. Ela permanece firme. Mas olha o que diz o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, quer dizer, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou essa casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Tem uma tradução que diz que dá para ouvir até o barulho da queda. Olha que coisa. E quantas pessoas estão ouvindo a palavra, mas não estão colocando em prática? Um dia vão precisar dessa palavra. Um dia, quando estiver na pior, ela vai precisar dessa palavra. Porque a Bíblia diz que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não entende, Satanás vem e tira o que foi semeado no coração. Quando a pessoa ouve a palavra e não entende, o diabo rouba essa palavra. E quando ela estiver na pior, quando ela estiver no meio do caos, ela vai agir com desespero, porque ela não tem a palavra. Ela não prestou atenção na palavra. Ela não presta atenção naquilo que Deus fala. E o maior prejudicado é a pessoa. Então presta atenção no que Deus fala. Imagina uma sala de aula. O professor está lá ensinando. Aí tem aquele aluno, sempre tem, que está ali prestando atenção. Mas outros estão nem aí, estão brincando. Mas o dia da prova vem. E se ele não prestou atenção no dia da prova, não tem desculpa. Por que ele não prestou atenção na aula? Por que ele debochou, fez pouco caso? É a mesma coisa no mundo espiritual. A luta vem, pessoal. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás, são contra os demônios. E eles estão aí, pessoal, matando, roubando e destruindo. E nós precisamos ouvir a palavra e praticar em o nome de Jesus Cristo. Não adianta só conhecer, tem muita gente que conhece a palavra, mas não obedece. Satanás conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas ele não obedece não, irmãos. Tem que conhecer e praticar. E é para o nosso bem. Por quê? Vão vir tempestades, pessoal. Vão vir lutas, problemas, tempos difíceis, como agora que nós estamos enfrentando. Mas Deus é fiel. Em nome de Jesus Cristo. Então você que crê na palavra, fique tranquilo, você vai produzir a 30, 60, 100 por um. Olha o que diz aqui no Salmo de número 91. Salmo de número 91. É conhecido, mas tem um entendimento que eu quero trazer para vocês. Olha o que diz aqui, Salmo 91. O versículo é 10. E muita gente tem falado isso, né, por esses dias, e glória a Deus por isso. O Salmo 91 é considerado o Salmo da proteção, da segurança em Deus. Mas também não adianta ter um Salmo 91, pessoal, e não praticar ele. Porque o versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo é habitar na palavra, é andar de acordo com a palavra, fazer tudo de acordo com a palavra. Porque não adianta só conhecer, que é um salmo muito bonito. Ele é maravilhoso, não adianta deixar só aberta na sua casa, não vai resolver o seu problema não se você não praticar. O segredo está em praticar a palavra. Lembre-se, Tiago 22, não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes.
Quer dizer, aquele que pratica a palavra, ele é prudente, ele edifica sobre a rocha é Cristo. Então ele edifica, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe que problemas virão, surgirão. Mas o insensato todo não, constrói na areia. Aí vai vir a tempestade e vai derrubar. Então presta atenção, Jesus falou, aquele que ouve e não pratica é um tolo. Então pratique a palavra. Nós vivemos num mundo onde o mundo jaz no maligno. E Deus quer trazer solução para as nossas vidas através da sua palavra. Temos que obedecer a sua palavra. Olha o que diz Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Você tem que crer nisso. Você que pratica a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, se você não cria, passa a crer hoje. Deus está falando, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal vai acontecer com você. Claro, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, vence o mundo. Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar problemas. Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar tempestades. Nós acabamos de ver sobre isso. Mas nenhum mal vai te suceder. Alguém pode questionar, mas aconteceu na vida de Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ficou doente. Então, mas Jó teve medo, porque ele diz, o que eu temia me aconteceu. Por isso que o inimigo entrou e tocou em tudo que havia na vida dele. Até no casamento tocou. E olha, se ele não fosse homem de Deus, o casamento também tinha ido por água abaixo. Porque ele não deu ouvidos para a esposa dele. Porque quando estiveram na pior, ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele falou, você fala como qualquer doida. Então ele era um praticante da palavra, mas nesse momento ele falhou quando ele teve medo. E o que a Bíblia fala sobre medo? Não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É nessa palavra que você tem que crer. Que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer. É o que diz a Bíblia. Davi disse, eu não temerei. Então, você tem que crer nessa palavra, que nenhum mal vai acontecer com você. Em nome de Jesus Cristo. Ele vai guardar a tua entrada, a tua saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você pratica a palavra, você crê na palavra. E não somente isso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Como assim, pastor? Irmão, preste atenção nesse entendimento. Nem praga alguma chegará. Isso quer dizer que a praga vem. A peste vem. Daí a gente vê. Mas ele está dizendo claramente na sua palavra, que não vai chegar na nossa casa. A gente que ouve a palavra, a gente que crê na palavra, a gente que habita na palavra. Não vai chegar. Você se lembra lá no Egito? A Bíblia diz que há diferença para quem serve a Deus e para aquele que não serve. Você prestou atenção nessa palavra? A diferença para quem serve a Deus e para aquele que não serve. Servir a Deus é praticar a palavra. Porque falar que serve a Deus, mas não pratica a sua palavra, está enganando a si mesmo. E com falsos discursos. Mas se você serve a Deus, você vai ver a diferença que Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Então você não precisa ficar desesperado, preocupado. Nenhum mal vai chegar na sua casa. Como aconteceu lá no Egito. As pragas chegaram lá na casa dos egípcios, mas não chegaram na casa do povo de Israel, do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue estava nas portas. No Novo Testamento, irmãos, o sangue de Cristo nos purifica, nos protege, nos guarda. Você já tem essa marca na sua vida? Você precisa ter se você não tem. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Se você não tem a marca de Cristo, passa a ter na sua vida. Em nome de Jesus, Deus está dando uma oportunidade. Eu tenho sempre dito isso. Essas coisas que acontecem no Brasil e no mundo, Deus está dando uma oportunidade de arrependimento, de reconciliação com Deus. Nós devemos estar preparados. Tenha a marca de Cristo. Nenhum mal vai suceder na sua vida, nem praga alguma chegará na sua casa. Por quê? Porque ele diz assim,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para quê? Para te guardarem em todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A você que crê na palavra. A você que pratica a palavra. Mais uma vez, se você não pratica a palavra, passa a praticar. Porque quando você precisar, quando vier o mal, a peste, o anjo da morte, seja o que for, Deus vai ordenar os seus anjos a teu respeito. Ele vai falar assim, vá lá na casa de fulano e guarde. Vá lá na casa do meu filho e guarde ele. Guarde a família dele. Ele vai dar ordem a teu respeito. Porque os anjos são enviados a favor daqueles que irão herdar a salvação. Eles são ministros de Deus. Eles obedecem à voz do Todo-Poderoso. Olha como é bom andar com Deus. Você já pensou? Aí você ora, você clama. E se você anda na palavra, e tiver um perigo iminente, o Senhor já envia o anjo a teu respeito. Vai lá, proteja, porque armaram uma cilada ali. Para o meu filho, vai lá, guarda ele. Olha a confirmação do versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Deus nem quer que a pessoa tropece numa pedra. Olha que coisa. Porque às vezes a pessoa tropeça numa pedra, até pequenininha, e às vezes quando cai, irmãos, se machuca. Tem alguns que chegam, infelizmente, a entrar em óbito. E Deus não quer isso. Deus quer totalmente a nossa proteção, a proteção da nossa casa. Mas para isso, precisamos dar ouvidos à sua palavra. Praticar a sua palavra. Quando vier o mal, a tempestade, as correntes, quando vir, irmãos, as correntes do mal, quando vir as tribulações, as aflições, estaremos guardados. Deus vai nos guardar, vai nos proteger. E eu quero que eu tenho certeza que você não quer somente essa proteção para você, mas você quer para a sua casa, para a sua família. E eu respondo, você tem ouvido a Deus e praticado a sua palavra? Você é prudente, porque senão você é tolo. Se você está ouvindo e não está praticando, a tempestade vai vir, o problema vai vir, o gigante vai surgir, as dificuldades virão. E aí? Socorro vindo do Senhor que criou os céus e a terra. Não adianta falar, eu sou de Deus, mas não pratica a palavra. Ah, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, desculpa o termo. Para Deus não quer dizer nada. Mas uma vez, quero dizer que o diabo conhece a palavra, mas não pratica. Ele é rebelde, ele é desobediente. Mas olha, deixa Jesus entrar no seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está te chamando, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo através da palavra. Através da palavra. Abra o seu coração, deixa ele entrar. Deixa ele fazer morada em você. Em nome de Jesus, ande com Cristo. Ô irmão, se você fizer isso, olha o que vai acontecer além disso. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Olha o que diz, meus queridos. Provérbios 1, 33. Mas o que me der ouvidos. Nem todo mundo dá ouvidos a Deus. Uma certa vez o apóstolo Pedro ouviu uma exortação de Jesus. Ele falou assim, Simão, Simão, Satanás pediu para te andar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro devia se alegrar e falar, ô Senhor, obrigado por me avisar. Obrigado por esta palavra, eu vou vigiar. Irmãos, ele fez o contrário. Ele falou, não Senhor, eu estou pronto. Até mesmo em morrer pelo Senhor. Não vou negar o Senhor não, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não Senhor, o que é isso? Ele ouviu a palavra, mas não praticou. A autoconfiança, o orgulho, a soberba. E olha o que aconteceu com ele. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele tinha esses momentos na sua vida. Você se lembra na pesca maravilhosa? Quando Jesus observou, viu que eles não tinham pescado nada. Eles estavam lavando as redes tristes. E Jesus chegou, entrou no barco de Pedro, deu uma palavra, depois falou assim, falou para Pedro e os demais,
vai lá pescar em alto mar. Falou, Senhor, nada apanhamos, porque tu mandas, segundo a tua palavra, eu vou. Percebeu que Pedro, às vezes ele obedecia, às vezes não? Tem muita gente assim, que é inconstante. Só que depois que Cristo morreu e ressuscitou, a vida de Pedro mudou. Tem muita gente que precisa mudar. Se você que está me ouvindo aí, uma hora você pratica a palavra, outra hora não, o maior prejudicado é você. Pratica a palavra em todo tempo, em todo momento. E é prazeroso. É maravilhoso servir a Deus. Em nome de Jesus Cristo. De obedecer a sua palavra. Porque se a pessoa faz isso, as bênçãos virão e vão alcançar essa pessoa. No nome de Jesus. E diz, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aquele que dá ouvidos à palavra e pratica, vai habitar seguro. Nenhum mal vai chegar na sua casa. Nenhum mal vai se suceder a ele. Porque quando ele dá ouvido à palavra de Deus e pratica, ele é prudente. Ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Ele não vai ter nas tempestades, os gigantes que surgirem. Porque a sua fé está firme, confiante no Senhor. Ele não vai temer maus rumores, más notícias. Ele vai confiar em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu dei uma palavra algum tempo atrás, em Tiago capítulo 2, Tiago 2, versículo 5, que Deus nos chamou para sermos ricos na fé. Você sabia que nem tudo é dinheiro? Coloque isso no seu coração, nem tudo é dinheiro. Você se lembra aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, ele fez a multiplicação dos pães? Os discípulos chegaram e falaram para Jesus, Senhor, despede essa multidão que está seguindo a gente aí, não tem o que comer. Jesus falou, dá de comer para eles. Eles falaram, Senhor, mas 200 dinheiro não dá, Senhor, 200 dinheiro, onde que a gente vai arrumar? Nem tudo é dinheiro. Falou, o que você tem? Tem uns 5 pães e 2 peixes. E ele sustentou, irmão, todo mundo. Nós precisamos colocar a fé em ação, irmãos. Falar que crer em Deus é fácil quando tem dinheiro. E quando não tem? O socorro vem do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Às vezes a nossa fé está sendo provada. Às vezes você está passando por uma provação. Dê ouvidos à palavra. Vê o que ela diz. Coloque aquilo diante de Deus. Porque a fé traz existência, aquilo que não é, aquilo que você não tem, ele multiplica. Em nome de Jesus, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você, responda para você mesmo. Se você fosse Deus, você queria usar fralda? É verdade que eu estou falando para você? Você ia morar num casebre? A sua cama seria uma manjedoura? Você sendo Deus? Irmão, Jesus ele deixou a sua glória, o seu trono. E Jesus deixou o mundo como Deus, mas não usou o seu poder como Deus. Ele usou a fé. Ele viveu da fé. O justo viverá da fé. Em nome de Jesus. Jesus não nasceu no palácio, não. Mas o que ele precisava, ele usava o recurso da fé. Que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então use esse recurso que Deus te deu. Ah, ninguém me ajuda, ninguém... É verdade. Infelizmente tem gente, que é avarento. Tem gente que explora as pessoas. A gente está vendo aí, né, nesses tempos, as coisas aumentando. As pessoas tirando proveito, infelizmente, da desgraça dos outros. Mas lembre-se, você tem um recurso da fé. Deus te chamou para ser rico na fé. Quando você ouve a palavra e pratica, você precisa crer no Deus que você serve. Você precisa crer que quando você dá ouvidos, você vai habitar seguro, vai estar descansado do mal, como aquele povo lá do Egito. Em nome de Jesus. Jesus falou que a gente não deve andar ansioso, preocupado com coisa alguma. Ele deu um exemplo até dos pássaros. Olhe para as aves do céu,
que não semeiam, não colhem, nem guardam. Irmãos, Jesus disse, sabe o que Jesus queria dizer? Que às vezes os passarinhos têm mais fé que a gente. Eles não semeiam, não se preocupam em semear, em colher, porque eles creem que Deus sustenta eles, os alimenta. Irmãos, Jesus falou, homem de pequena fé, desperta. Deus está falando com você, pratique a palavra de Deus, fique na palavra, não importa a tribulação que você estiver enfrentando, ela vai passar, ela é passageira. Descanse, você tem que descansar, estará descansado do temor do mal. Se você está apavorado, aí está perturbado, você precisa descansar na palavra, crer na palavra, crer no Deus que você serve, em o nome de Jesus. É bem verdade pelo que a gente tem visto e está vendo. Coisas ruins estão para acontecer no Brasil e no mundo, na área econômica, social. Mas a oração de um justo pode muitos efeitos. Graças a Deus, a igreja tem levantado o clamor. Muitos têm se colocado na brecha para mudar essa situação. Mas a gente vai passar por essa cova dos leões. A gente vai passar por essa fornalha de fogo. Mas nenhum mal vai acontecer com a gente. Em nome de Jesus. E lembre-se, você é o sal dessa terra, a luz deste mundo. A oração de um justo pode muitos efeitos. Coloque essa palavra no seu coração. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Viva a palavra e as bênçãos de Deus. Irmãos, graças a Deus por essa palavra. Tinha outra mensagem que está no meu coração queimando, mas a Bíblia diz que é de fé em fé. Se Deus permitir, domingo nós estaremos ministrando às 11 horas da manhã. Vou estar ministrando para vocês. Então, quarta e sexta, enquanto estiver essa situação, eu vou estar ministrando para vocês. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. E a igreja aqui vai estar aberta para atendimento, para oração, especialmente às quartas, às sextas e aos domingos. Então, a igreja aqui vai estar aberta. Se precisar de um atendimento, oração, nós estaremos aqui às ordens, em nome de Jesus Cristo. Pastor, onde fica a igreja? A igreja fica na Avenida Itaquaquecetuba, 464, 464B. Fica próximo à FATEC e também à estação de Manel Feia aqui, estação de trem. E quando voltar tudo ao normal, estaremos aí louvando e adorando a Deus em nome de Jesus. Mas não pare de adorar, continue servindo ao Senhor. Antes de eu finalizar, eu quero fazer uma oração por você. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na unção que despedaça todo jugo. Eu creio na cura. Eu creio na libertação. Mas todos serão prósperos. Todos terão a sua fonte de renda. Eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus nessa santa palavra. Então eu quero que você feche os teus olhos aí. Você que está com problema de saúde, problema de dor, você que está com problema sério. Tem um copo com água aí? Pode consagrar essa água aí. Coloque ela aí que a gente vai orar. Em nome de Jesus, e Deus vai operar. Porque Deus não é somente Deus de perto, mas de longe. Feche os teus olhos e oremos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti pedir a Tua bênção sobre os copos com água, Deus. Derramando uma unção de cura, uma unção de libertação. Tua palavra diz, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água. Abençoa essa água, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe, meu Deus querido, com todo o poder, para que quando a pessoa fazer uso desta água, que haja milagres e maravilhas. Eu também oro, meu Deus, e peço a Ti a bênção do Senhor, meu Deus, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a família, sobre a fonte de renda. Eu peço a Ti, meu Deus querido, que o Teu poder venha destruir, meu Pai, o mal que entrou, que está assolando esta casa, que está assolando esta família. Em nome de Jesus. O espírito de medo, do terror, de pânico que cai por terra. O Senhor diz, os sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão demônios. E em nome de Jesus, Satanás, ouça a minha voz, eu quebro o teu poder. Você que está por detrás desse sofrimento, desse mal, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno que você pegue tudo que é seu e saia agora. Com essa dor que não cessa, que não para na vida dessa pessoa. Essa ferida que não fecha.
essa infecção. Em nome de Jesus Cristo eu amaldiçoo toda paralisia, todo vírus ou bactéria. Em o nome de Jesus Cristo, diabo, saia dos caminhos dessa pessoa. Vai embora em o nome de Jesus. Pai, eu te dou graças. E te dou graças, meu Deus, pela bênção derramada pela vida dessa pessoa, na vida dela, na casa dela, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.